Muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa aqui na TV VGM, o Pense Brasil Nordeste. Nós temos feito uma série de conversas com personalidades, com pessoas que representam as mais diversas lutas, os mais diversos pensamentos, e que representam também uma leitura de fatos que interessam ao Brasil, a partir, claro, de alguma relação com a região Nordeste. Né? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Sheila Guedes. Ela é coordenadora da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que atualmente congrega 35 associações brasileiras. Ela também é coordenadora da Liga Canábica aqui da Paraíba, né? É analista judiciária no Tribunal de Justiça, é mestre em Direito e também é paciente e mãe de paciente usuário da maconha medicinal, da cannabis usada também para a saúde. Né? Eu quero inicialmente agradecer a presença da Sheila e gostaria que, de certa forma, você começasse essa conversa, Sheila, dizendo um pouco sobre como e quando a cannabis terapêutica abriu essa possibilidade de saúde e qualidade de vida para o seu filho, Pedrinho, e também para você, enquanto paciente usuária. Muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui, virtualmente, mas estar aqui com você. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É uma alegria muito grande poder falar, né, de cannabis, do uso terapêutico da cannabis, da maconha. Para nós é sempre uma alegria falar, porque há 7 anos que nós aqui em casa fazemos uso, e há 7 anos atrás a gente não podia sequer falar desse tema, né? Nem dentro dos consultórios dos médicos que nos acompanhavam. Né? É muito bom que esses espaços estejam sendo abertos. E assim, para começar, né, é realmente importante que o que você levanta, né, como a cannabis, né, como a maconha entrou na nossa casa, na nossa vida. Eu costumo dizer que ela entrou pela porta da frente na nossa família. Eu tenho um filho que hoje está com 11 anos, o Pedrinho. Por causa de uma negligência médica que aconteceu no berçário, poucas horas após ele nascer, ele teve algumas paradas cardiorrespiratórias, né, foi entubado, teve um quadro grave de falta de oxigênio, decorrente era uma pneumonia, na verdade, o que ele tinha. E o quadro se agravou, ele ficou com uma lesão cerebral por falta de oxigênio, né, que se chama de anóxia. Dessa lesão decorreu uma epilepsia grave da infância, chamada Síndrome de West. Até os 4 anos de idade, Pedrinho tomava uma média de 16 comprimidos, de 5 anticonvulsivantes diferentes, nas doses máximas já, e tinha uma média de entre 30 e 40 convulsões epiléticas todos os dias, mesmo tomando essa quantidade imensa de medicamentos para uma criança de 4 anos. Nós, então, ouvimos falar de uma menininha também, de Brasília, que estava ficando livre das convulsões com o uso da maconha. Estávamos em São Paulo, inclusive, procurando o que seria o último tratamento possível para Pedro, que era uma dieta cetogênica, e então entramos em contato com essa família, conseguimos fazer as primeiras importações desse óleo, que era um extrato feito, né, a partir da planta da maconha, e Pedro começou a usar essas primeiras importações ainda de forma ilegal, mas com cerca de 1 mês de uso, Pedrinho já tinha reduzido as convulsões em mais da metade, mais de 50%, as convulsões que chegavam a durar meia hora não passavam mais de 5 minutos, e assim foi o processo, né? Após 3 anos de uso, nós conseguimos fazer o desmame de toda a medicação que ele usava, todos os alopáticos. Hoje, Pedro usa apenas a cannabis, né? Usa 2 extratos, um rico em canabidiol e um outro rico em THC, e se mantém, né, para o que ele
tinha, né, com 3 convulsões ao mês, 4 convulsões ao mês. Já chegou a passar um ano inteiro sem nenhuma convulsão. Começou a andar aos 8 anos de idade, coisa que aos 4 anos, quando ele começou a usar a cannabis, ele não segurava nem o pescoço, a gente tinha que segurar a cabecinha dele. E aí, essa realidade, né, que primeiro com o Pedro a gente percebeu, passou a ser a nossa primeira opção de terapia. Meu pai é diabético, também usa, minha mãe tem uma doença autoimune, também usa e conseguiu controlar os sintomas. Eu, depois que fiz um tratamento de câncer de mama, desenvolvi, né, artrite reumatoide, e eu também não uso nenhuma medicação de farmácia, apenas a cannabis, e me mantenho sem nenhum sintoma da doença. Então, assim, para nós, a cannabis, a maconha, ela é, de fato, uma terapia eficaz, né? E não só na nossa casa, né? A partir de nós, a gente começou um movimento que resultou na Liga Canábica, né? E hoje em dia na FACT, que a gente tem visto essas situações se multiplicarem Brasil afora, né? De eficácia terapêutica dessa planta, que para mim é sagrada. Sheila, que outras indicações dessa quantidade de gente toda que passa, não só pela Liga Canábica, mas que tem passado por outras associações na Paraíba e pelo Brasil, né? Pelo Brasil. Que outras indicações terapêuticas a cannabis medicinal pode ser, ou você acompanha, né, o tratamento dessas pessoas? Já existem, né, no mundo, pelo menos 200 enfermidades com alguma evidência comprovada, né? De baixa evidência até muito alta evidência, mas estudos com resultados já em cerca de 200 patologias. As mais comuns que a gente acompanha aqui na Liga e nas associações, né, no Brasil afora, são a epilepsia, que foi a primeira, né, quando se chegou a esse uso no Brasil, foi inicialmente a partir de crianças com epilepsia, autismo, esclerose múltipla, doenças autoimunes em geral, dores de diversas origens, fibromialgia, depressão, Parkinson, câncer, Alzheimer, são resultados impressionantes em alguns pacientes, né? E por quê, né? Até um dia desse a gente estava ouvindo uma fala de uma pessoa que ainda não compreende, né, direito como se faz essa terapêutica, e essa pessoa dizia, agora ninguém vai mais usar remédio para nada, agora é só cannabis e se resolve tudo. Mas por que acontece, né? A cannabis, ela atua num sistema que foi descoberto na década de 90, que deram o nome de sistema endocannabinoide, que todos os mamíferos têm, e que é um sistema que é responsável pelo equilíbrio dos outros sistemas, é responsável pelo que chamamos de homeostase, né, que é o equilíbrio no funcionamento das funções do nosso corpo. E a cannabis, o nosso corpo, ele tem esse sistema porque ele produz substâncias análogas, né, semelhantes às da cannabis, são os endocannabinoides. São identificados, né, mais estudados 3 atualmente. Mas as substâncias produzidas pela cannabis, chamadas de fitocannabinoides, são semelhantes, e quando há alguma descompensação no nosso corpo, a gente pode, como se fosse repor, como se fosse uma falta de vitamina D, por exemplo, que a gente repõe ingerindo, né, aquela vitamina. E aí, como o sistema é responsável pelo equilíbrio do funcionamento corporal, então a cannabis acaba atuando numa vasta gama de patologias, né, de enfermidades que, né, eu acredito que as centenas de variedades de cannabis, quando a gente puder estudar de forma mais abrangente, a gente vai conseguir encontrar, né, soluções para sintomas de ainda mais doenças existentes hoje em dia. Sheila, e com relação às indicações terapêuticas, além da epilepsia, além de alguns usos em casos de câncer, né? As indicações terapêuticas, da cannabis,
O que mais é que tem sido estudado pelo mundo afora ao longo desses tempos? Veja só, a gente já tem, né, com algum grau de eficácia, cerca de 200 patologias, né, já estudadas, né, e com resultados comprovados, né, entre pequenos a resultados muito satisfatórios. O fato é que a cannabis, ela atua num sistema que todos os mamíferos têm, chamado sistema endocannabinoide. É muito pouco estudado ainda, porque em razão da proibição, muitas universidades, né, nos países onde ainda é proibido, não podem estudar, porque para estudar você precisa ter acesso à planta. Mas, na década de 90, se identificou esse sistema, que é como um sistema de chaves e fechaduras no nosso corpo. Nosso corpo, ele produz canabinoides, são chamados endocannabinoides, né? 3 já são bastante estudados, e esse sistema, ele é responsável pelo equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, a chamada homeostase. Por isso que a cannabis tem resultados em patologias de origens tão distintas, né? Atua no sono, no apetite, nas dores das mais diversas origens, doenças autoimunes em geral, doenças do metabolismo, doenças neurológicas, porque uma vez que os fitocannabinoides, né, que são as substâncias terapêuticas da planta, atuam nesse nosso sistema que regula o funcionamento do nosso corpo, organizando, né, deixando de forma harmônica, muitos dos sintomas dessas patologias acabam desaparecendo. Não é que a doença é curada, porque quase sempre são doenças graves, né, incuráveis, incapacitantes. Mas se o paciente consegue conviver praticamente sem sintomas da doença, como é o meu caso, né, que tenho artrite reumatoide e não tenho nenhum sintoma da doença usando apenas a cannabis. Então, assim, né, nas associações a gente tem de epilepsia, autismo, Parkinson, Alzheimer, dores em geral, câncer, depressão, esquizofrenia, além dos problemas que se, né, acusa a maconha, a cannabis de ser a porta de entrada para outras drogas, o que a gente tem visto é ela funcionando como porta de saída. Muitas pessoas com problemas com álcool, com outras drogas mais pesadas e que conseguem deixar, né, esse uso problemático a partir do uso da cannabis. Então, assim, são variedades, né, de ações múltiplas que a cannabis tem no nosso corpo. Na verdade, é impossível não reconhecer que o acesso a essa terapia movimenta um volume de recursos enorme pelo Brasil. Existe alguma referência de quanto é que seria isso hoje, por exemplo, nesse momento de recursos? Eu andei lendo coisas talvez superior a 3, 4 bilhões por ano e tal. Exatamente. Movimenta no mundo, né? Hoje já a cannabis movimenta um mercado bilionário, porque não se trata apenas de medicamentos ou remédios, mas a indústria têxtil, né, a partir do cânhamo, que é uma variedade de cannabis que não tem quase nada de THC, que é aquele canabinoide que causa alteração na consciência, né, o cânhamo praticamente não tem, e é muito usado na indústria, né, de tecido, papel, tem até carro feito de cânhamo. A indústria alimentícia, a indústria de cosméticos, existem nos países onde já é permitido, né, uma vasta quantidade de produtos extraídos da cannabis. Só na parte medicinal, né, recentemente foi feito um estudo pelo Conitec para incluir o canabidiol, que é apenas um dos canabinoides, né, no fornecimento pelo SUS, e numa estimativa básica, né, de quantidade de pacientes, porque não tem como saber, porque a variedade de doenças é muito grande, mas era da ordem de mais de 3 bilhões de reais ao ano para o SUS arcar com esse custo, porque são medicamentos que custam o absurdo de... A gente tem atualmente, né, nas farmácias do Brasil, um medicamento produzido por uma indústria farmacêutica nacional, que é um canabidiol isolado.
extraído da planta, mas isolado. 30 ml desse canabidiol custa quase R$ 2.500 nas farmácias do Brasil. 30 ml que para o meu filho daria para 15 dias. Então, eu teria que dispor de, no mínimo, R$ 5.000 por mês para ter o tratamento do meu filho. E, sem falar que este é um óleo vendido nas farmácias, mas que é composto apenas de um canabinoide, o que faz perder muito em qualidade com relação aos efeitos, né, a eficácia terapêutica. O meu filho, por exemplo, se ele tomar só o canabidiol isolado, ele não melhora das convulsões, ele volta a ter a sequência de crises. Ele precisa, que é o que a gente defende, né, uma das bandeiras, né, de defesa do movimento dos pacientes, é que se tenha acesso aos extratos integrais da planta, com todos os canabinoides, flavonoides, terpenos, porque se tem o que se chama de efeito comitiva, né, aquele efeito sinérgico de todas as substâncias e que dão um resultado, né, mais satisfatório do que um canabinoide isolado. Mas em termos monetários é um absurdo assim, o que se tem de valores e se deseja incluir no SUS, né, que o movimento dos pacientes também, a gente luta para ter o direito de cultivar no nosso país, por causa desse assalto que seria, né, submeter o SUS ao fornecimento de medicamentos cuja eficácia não seria tão, né, satisfatória, porque seria apenas canabidiol, e o absurdo que é, né, os preços, sendo que é algo extraído de uma planta que eu posso fazer o remédio na cozinha da minha casa. Além disso, é importante ressaltar que o SUS assumiria 3 bilhões, porém, por outro lado, você teria o SUS deixando de adquirir bilhões e bilhões e bilhões em relação aos medicamentos alopáticos, né, aos medicamentos de laboratórios, a maioria multinacionais, quer dizer, que o SUS é obrigado a comprar para tentar reduzir o impacto de todas essas patologias, não é verdade? Sim, também. Tem este lado, por exemplo, o meu filho, ele deixou de usar 5 anticonvulsivantes, né? O que a gente se preocupa e questiona, né, com relação a inserir a cannabis ou o canabidiol na lista do SUS, é que se trata de uma substância facilmente conseguida se a gente tiver um plantio permitido no Brasil. Porque o que se permite no Brasil hoje, a Anvisa tem uma resolução que foi de 2019 e que permite produzir os extratos no Brasil, a partir de matéria-prima trazida de fora. Não se pode plantar cannabis no Brasil para fins terapêuticos, embora a lei de drogas permita para fins terapêuticos e de pesquisa. Mas a resolução da Anvisa proíbe e permite a produção de medicamentos a partir de matéria-prima vinda de fora. Se eu, né, entro nessa dinâmica e ainda incluo no SUS, eu estou obrigando o SUS a transferir dinheiro para fora do país com algo que o Brasil tem o potencial. No mundo, o Brasil é um dos países com clima, com extensão territorial, né, que seria assim, uma facilidade muito grande de cultivo. E a gente poderia produzir, inclusive para fornecer esses insumos para fora, a partir dos nossos cultivos, gerando emprego, gerando renda e desonerando o SUS. Né? Para você ter uma ideia, a quantidade que, por exemplo, há uns 4 anos atrás, a gente teve 3 anos, uma reunião num estado aqui vizinho, e o estado arcava com mensal, o valor mensal era algo em torno de R$150 mil para atender 16 pacientes que entraram na justiça e conseguiram, né? Com esse valor, nós conseguiríamos atender centenas de pacientes se pudéssemos plantar no Brasil, porque é um extrato
feito a partir da planta, com segurança, existem maquinários, existe o sistema doméstico de extração. Então, assim, mesmo as pessoas que defendem a inclusão no SUS, comparando com essa retirada, né, de outros medicamentos que o SUS fornece, que seriam compensados com a cannabis, quando a gente coloca isso, né, em termos de cultivo no Brasil, não compensaria que o SUS assumisse essa despesa, porque se esse dinheiro, de repente, fosse investido no plantio através das farmácias vivas, que já existem no sistema do SUS, né, isso baratearia demais, facilitaria o acesso e respeitaria a nossa soberania. A gente não estaria enviando dinheiro público para comprar, né, insumos fora. O que é o insumo? É a planta, né? A planta já ressecada, pronta para processamento, que a gente pode fazer aqui e baratear demais esse... Sheila, e como é que surgiu a Liga Canábica? E como ela atua, quem participa, como funciona o acolhimento? Conta um pouco, assim, rapidamente, como é que surgiu essa organização aqui na Paraíba e pelo Brasil inteiro, né? Isso, a Liga Canábica, ela foi a primeira associação canábica registrada no Brasil. A gente fundou em setembro, dia 6 de setembro de 2015, por causa da necessidade de acesso, né? A gente começou aqui em João Pessoa, meu filho foi o primeiro a usar. Uma outra mãe, que era muito minha amiga, também tinha um filho na mesma situação, se juntou, a gente começou a comprar. E diante da dificuldade, porque como a gente trazia de forma ilegal, tinha que comprar, enviar para uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, essa pessoa colocar esse produto dentro de uma outra sacola com outros brinquedos, alguma coisa que disfarçasse para não ficar retido na Anvisa ou na alfândega. Enfim, e aí nós começamos a entrar em contato com outras famílias daqui de João Pessoa, para saber, né, se estavam conseguindo, porque a gente não conseguia importar legalmente, porque a Anvisa exigia uma prescrição médica. Só que prescrever naquela época, até o canabidiol era proibido. Então, sem prescrição, a gente não conseguia importar legalmente. Quando a gente conseguiu reunir 16 pacientes, né, eram 15 famílias, a gente percebeu que ninguém estava conseguindo comprar, ninguém estava conseguindo ter acesso por causa dessa dificuldade. Então, procuramos o Ministério Público Federal, aqui na Paraíba. Dr. José Godoy era o procurador já, e entrou com uma ação, e nós fomos o primeiro grupo no Brasil a ter uma autorização judicial para importar. Ainda hoje, o meu filho ainda usa um óleo importado, e nós compramos com essa sentença judicial dessa época, né, final de 2014. A partir desse coletivo, né, que se juntou, porque a gente entendia que isso era o direito à saúde que nos estava sendo negado, foram se juntando outras pessoas e de outras patologias, e aí a gente sentiu necessidade de criar a Liga. Contatos com pacientes de outros estados do Brasil, né, começaram a ser feitos, e aí em vários estados começaram também a surgir associações. E aí, hoje, a gente tem a Liga, né, à frente da Federação das Associações, que foi fundada agora em abril, no último dia 21 de abril deste ano, com 35 associações que têm toda a formalização concluída, com CNPJ, registro em cartório, mas eu acredito que atualmente umas 60 entidades já pelo Brasil, em fase de formação ainda, né, algumas outras. Essas que conseguiram se documentar para fazer parte da federação atualmente são 35 e com atuação em todos os estados do Brasil. E o acolhimento às pessoas novas que porventura procuram? Na Liga, a gente tem um site, que inclusive foi recém-lançado agora na sexta-feira, Liga Canábica, né, tem as redes sociais, né, o Instagram também, ligacanábica.br, o Facebook também, Liga Canábica Paraíba, e os pacientes normalmente nos contactam através das redes sociais, tem também os nossos contatos lá, entram em contato, a gente envia, se o médico, porque o procedimento você precisa ter uma prescrição médica para ter acesso.
Se o seu médico não aceita prescrever, não concorda em prescrever, né, a orientação é que você segue o tratamento convencional com o seu médico e nós indicamos alguns dos médicos parceiros, né, que já prescrevem, que já estão estudando essa terapêutica para acompanhar essa parte com a cannabis. Então, faz a consulta e aí traz consulta, laudo, documentos pessoais, se associa à Liga Canábica e a gente vai fazer o caminho, né? Ou orienta, se o paciente quer cultivar em casa, tem um grupo de advogados que providencia ação judicial para que você tenha o direito de cultivar em casa. Aqui nós temos o direito de ter o nosso cultivo em casa. Se você quer importar, a Liga Canábica ajuda, enfim. A Liga Canábica acolhe, providencia esse acesso, né, da forma que o paciente tiver condições e faz todo o acompanhamento, né, consegue um médico e a gente tem diversos grupos de WhatsApp em que a gente troca experiências, artigos científicos, resultados de pesquisas, né, tem toda uma convivência, porque já que é uma terapêutica nova, né, e que poucos médicos ainda se debruçam sobre ela, né, ainda são poucos, há muita troca de informações nos grupos de pacientes, né, por todo o Brasil. Então, em linhas gerais, é assim que funciona a Liga. Você estava falando e eu aqui pensando, né? O nosso país, ele às vezes é trágico, porque no momento em que se empurra cloroquina, que é um antiparasitário, para um vírus letal, mortal, como a Covid-19, com o apoio e o incentivo do governo, né, se tenta realizar pesquisas e o acesso a algo que efetivamente faz um bem, indiscutivelmente faz um bem enorme a quem precisa. Né? Exatamente. É isso que parece que uma parte da nossa população vive mais de aparências, né, ou de medos, do que propriamente da busca de melhor viver, né? Agora, eu queria que você aprofundasse essa questão do direito, né? Porque aqui na Paraíba existe uma autorização inédita, né? É a única autorização no Brasil legal, né? Para uma associação, no caso a Abrace, sim, a Abrace, para cultivar maconha para fins terapêuticos, né? Nesse processo todo, evidentemente, foi de uma persistência enorme a organização da sua Liga, de vocês, da Liga e de outras entidades. Houve uma participação, me parece importante, do Ministério Público Federal, através do procurador doutor José Godoy, um procurador dos direitos do cidadão, inclusive da Defensoria Pública da União, com a doutora Diana Andrade, não é? Ou seja, é verdade que só aqui na Paraíba existe essa autorização legal, ou seja, ninguém precisa, ou pelo menos quem conseguiu essa liminar da justiça, né, da juíza federal, ela não precisa estar escondida para poder produzir um óleo, para produzir um spray, para poder produzir uma pomada que está servindo a muita gente. Como é que foi essa luta pelo direito, né, e por esse ineditismo de uma decisão aqui no estado do Nordeste, pequeno, né, tal, que não é um estado central, porém, como é que se chegou a isso? Pois é, a Paraíba ainda é o primeiro, né, o único estado a ter uma associação autorizada. A gente tem uma no Rio de Janeiro, a APEP, que conseguiu uma liminar, mas após um recurso da Anvisa, no tribunal, em segunda instância, a liminar foi cassada e eles estão, né, recorreram e o processo segue tramitando na justiça. Algumas outras associações, 11 associações já pelo país, ingressaram com ações semelhantes, mas ainda sem resposta, né? E aqui na Paraíba, o que aconteceu foi que a Abrace, a gente como havia esse ambiente social, inclusive, né, de acolhida, né, pelo Ministério Público Federal desde o início, a partir esses 16 pacientes, nós começamos um trabalho muito intenso, né, de fazer conscientização, fazíamos eventos, né, nas universidades, né, em órgãos públicos, em escolas. Então,
essa mobilização social, ela criou um ambiente favorável a esse início, né? E aí a Abrace, através do Cassiano, que ainda hoje é o coordenador geral lá, começou um cultivo de forma ilegal, em 2016, finalzinho de 2016, fazendo, né, de forma caseira, né, poucos frascos de óleo e mandando para pacientes no Brasil inteiro. E a partir dos resultados, né, se conseguiu catalogar os resultados de 151 pacientes, né, boa parte desses eram também pacientes associados da Liga Canábica. E com a documentação dessa melhora desses pacientes, se conseguiu entrar na justiça, o parecer do Ministério Público, né, o doutor José Godoy deu um parecer favorável, e a Abrace conseguiu essa autorização em 2017. Recentemente, né, agora já em 2021, houve um recurso da Anvisa, porque ainda não há uma decisão definitiva, e a Anvisa entrou com um recurso, e o processo segue tramitando ainda na Justiça Federal, na 5ª Região, lá em Recife, no tribunal, mas até agora as decisões têm sido todas favoráveis, né, à Abrace e aos pacientes. Hoje atende quase 20 mil pacientes de todo o Brasil. Essa associação é a maior do país, exatamente por, né, trabalhar num ambiente de legalidade. As demais, muitas associações pelo Brasil produzem também, têm os seus cultivos, mas no que nós chamamos de desobediência civil pacífica, né? Todos cultivam, todos produzem, porque entendemos que não se trata de crime de tráfico de drogas, como a lei, né, nos enquadra, mas é o acesso à saúde dessas pessoas, né, um direito assegurado na nossa Constituição. Além desses casos, dessas associações, existem também quase 400 pacientes já que individualmente, como é o meu caso, conseguimos entrar com ações penais, né, de habeas corpus, e que conseguem um salvo-conduto, né, que é um documento que impede que a polícia, né, alguma investigação entre na sua casa, né, danifique suas plantas, né, inviabilize o seu cultivo. Então, o salvo-conduto é uma proteção que o judiciário confere a esses pacientes, reconhecendo que o que se pratica naquele ambiente doméstico não é tráfico de drogas, é o direito à saúde. São quase 400 pacientes que hoje têm esse direito em todo o Brasil, de forma individual. Existe uma associação em São Paulo, a Cultive, que conseguiu o primeiro habeas corpus coletivo. Foram 21 pacientes que se reuniram, têm um cultivo comum e conseguiram essa autorização, mas é diferente da Abrace, porque no caso da Abrace foi uma ação civil de pedido de autorização. No caso lá da Cultive foi uma ação no âmbito criminal, que foi um pedido de habeas corpus preventivo, né, para impedir alguma ação policial nesse cultivo desses pacientes. Mas é inegável que a realidade dos pacientes no Brasil é de muita insegurança jurídica. Quase toda semana a gente recebe, né, pedidos de socorro de pacientes que estão sendo presos, né, pacientes às vezes graves. Um dia desse, uma paciente com câncer fazendo quimioterapia que foi presa. Enfim, os pais que são presos porque estão cultivando para seus filhos com autismo e epilepsia. Então, assim, é uma situação legal, realmente muito difícil dos pacientes hoje no Brasil. Ou seja, é até revoltante, né? Porque o Estado, que teria a obrigação de promover a saúde, proteger as pessoas, ele, além de não promover, né? Ou seja, ele criminaliza e impede que as pessoas possam cuidar, muitas vezes, de si próprio, de seus filhos. Dos seus entes. É algo que precisa ser pautado, me parece. As pessoas precisam abrir um pouco a cabeça para isso, não apenas em função dos outros, mas em função de tudo aquilo que já ocorre ou que possa vir a ocorrer na vida das próprias pessoas. Isso. Agora, chega essa questão da formação médica e a prescrição, evidentemente, que são entraves, né? Eu queria que você falasse um pouco da experiência
tua, de vocês, aqui na Paraíba, porque na UFPB tem um componente curricular dedicado à medicina canábica. Tem um projeto de extensão nessa própria Universidade Federal da Paraíba, que a pesquisadora Kate Lízias, me parece que... Isso. Tem outro no UNIP, né, coordenado pelo professor Dr. Gustavo Dias. Ou seja, como é que vocês conseguiram entrar no aparelho formador e qual é a extensão disso para os novos profissionais que estão saindo? Existe algum resultado concreto do ponto de vista da sensibilização, do respeito, né, a esse instrumento terapêutico, né? Exatamente. Lá atrás, né, em 2014, a dificuldade era imensa. Nós chegamos ao ponto de, quando nós fizemos a opção por usar cannabis com Pedrinho, de uma solidão imensa, né? A gente tinha em casa uma criança que praticamente convulsionava sem parar, cujos médicos, né, na época ele tinha uma neurologista aqui em João Pessoa, uma em Recife e uma em São Paulo, que o acompanhavam. As três se negaram, né, porque disseram que nós íamos drogar o nosso filho. Veja só, Pedrinho tomava 16 comprimidos, dentre esses, 2 que eram tarja preta, medicamentos que alguns deles só podiam ser prescritos para crianças, adolescentes, a partir dos 16 anos de idade. Pedrinho, com 1 ano de idade, já tomava. Já estava à beira de uma pancreatite, né? A taxa já estava alterada, as taxas do fígado já estavam alteradas, correndo o risco de desenvolver uma hepatite medicamentosa. Mas quando nós falamos em usar um extrato da planta cannabis, as médicas que o acompanhavam disseram que nós íamos drogar o nosso filho, como se ele já não fosse uma criança drogada desde os 3 meses de idade, quando ele teve a primeira convulsão. Então, assim, é uma realidade muito difícil, porque ela é difícil na base, na formação desses médicos, né, na formação dentro das universidades. Então, esse ambiente que eu citei há pouco, né, de extensa mobilização das famílias aqui na Paraíba, favoreceu muito, né, essa abertura da universidade. Nós procuramos a reitora, na época era a reitora Margarete, né, procuramos professores dentro da universidade e nos deparamos com a professora Kate, que tinha um caso na família de uma criança que precisava, e que, sensibilizada com essa situação da criança, né, da sobrinha, ela resolveu estudar cannabis. Foi para nós, assim, uma porta aberta na universidade, foi a professora Kate, e a UFPB foi a primeira universidade no país, ainda é, a ter uma disciplina nos cursos da área de medicina, né, na área de saúde, medicina, farmácia, biomedicina, que estuda o sistema endocannabinoide e a cannabis terapêutica. Né, temos um projeto de extensão, agora também no UNIP, com o professor Gustavo, e a partir disso, né, lentamente os médicos começaram a acolher, né, os pacientes, também por uma questão que é bem concreta, né? Os pacientes começaram a melhorar. O meu filho, por exemplo, ele ia para o consultório da neurologista numa cadeira de rodas, todo deitado, que nem sentado, se a gente colocasse a cadeira sentada, ele ficava arriado, porque não tinha sustentação nem de cabeça. E aí, daqui a pouco, e convulsionando. Enquanto a gente estava na consulta, ele convulsionava mais de 10 vezes. Daqui a pouco, essa criança chega no consultório, passa o tempo inteiro já sentado, né, com o controle cervical e sem convulsionar. Então, diante dessa realidade, que era, né, gritante aos olhos de muitos médicos, começou a haver uma sensibilidade, né, a aceitar, pelo menos prescrever. Porém, a gente ainda sente muita falta de um interesse real. Né? A gente, inclusive, defende que a cannabis ela seja a primeira opção de tratamento para, por exemplo, casos de epilepsia, porque é uma eficácia que eu não conheço nenhuma criança, e olhe que eu acompanho, hoje eu já posso falar em milhares de crianças pelo Brasil, eu não conheço nenhuma criança que não tenha tido uma melhora de pelo menos 50%.
boa parte das crianças conseguem ficar sem nenhum alopático. E mesmo assim, muitos neurologistas, né, que geralmente são os médicos que acompanham essas crianças com epilepsia, ainda se negam a prescrever como primeira opção, né? Ainda fazem o paciente passar por aquele calvário de intoxicação por diversas drogas que são, né, muitas vezes não, com certeza, né, mais tóxicas, letais até, algumas delas, né? Em 2018, nós perdemos 17 crianças por complicações decorrentes das medicações que usavam. Mas, enfim, os médicos ainda têm muita dificuldade. E o CFM ainda é muito omisso. Tinha uma resolução que foi editada ainda em 2014, que perdeu a validade, mas que aceitava a prescrição apenas do canabidiol, apenas para epilepsia em pacientes até 18 anos, né? Graças a Deus essa resolução perdeu a validade e não foi renovada, mas assim, ainda há muita carência de médicos, ainda é muito difícil, sobretudo pacientes de outras, né, que têm outras patologias, pacientes adultos com dores, né, em geral câncer, e isso, Ricardo, sem falar na questão do preconceito. Eu acompanho pacientes adultos que sofrem de dores, que sofrem de insônia, de ansiedade, e que quando procuram um médico para dar um laudo, procuram um advogado para entrar na justiça, para ter o direito de plantar e fazer o seu tratamento em casa, recebem piadinhas, né? Dizendo, você quer virar maconheiro, você quer fumar seu baseado e está usando a doença como desculpa. Quem é que usa a doença como desculpa, né? E geralmente, quando a pessoa nos procura, já passou por um verdadeiro, né? Um verdadeiro calvário de sofrimento, de médicos em médicos, né? De remédios em remédios e não melhora. E aí decide usar a maconha e ainda é submetido a esse tipo de constrangimento. Eu mesmo já escutei várias vezes, né, sobretudo de parlamentares no Congresso Nacional, dizendo que eu utilizo a doença do meu filho porque eu quero liberar a maconha no Brasil. Né? Isso é, no mínimo, uma grande falta de respeito aos pacientes. E uma coisa que você falou, que nos chamou muita atenção na última, a gente teve uma sessão na Câmara, numa comissão na Câmara Federal, acerca de um projeto de lei, o PL 399, que está tramitando lá e que prevê o cultivo para fins terapêuticos no Brasil, e alguns que defendem a cloroquina, né, nas suas falas diziam que não apoiam o projeto porque não há comprovação científica de que a maconha é eficaz, né? Quando a gente tem centenas de estudos já publicados no mundo afora, né, no Brasil, infelizmente, não se pode ainda estudar quase nada, mas mesmo, né, nessa impossibilidade, a gente já tem muitos estudos sendo feitos no Brasil com eficácia, né, comprovada, e a discussão lá era que não se poderia permitir o cultivo no Brasil porque não há comprovação de eficácia da cannabis como terapia. Isso é um absurdo. Né? Hipócritas, né? Infelizmente, essa era que a gente está passando, e eu espero que seja só estejamos de passagem mesmo, o que a gente encontra são muito hipócritas na política, né? Gente que é conduzido por outros interesses, né? Mas Sheila, eu ainda quero continuar assim com a tua experiência, com a experiência da Liga Canábica, com a experiência da Abrace, enfim, das entidades, das famílias aqui na Paraíba, porque aqui também tem dois eventos que me parecem extremamente importantes, significativos, não só da força do movimento, né, da capacidade de fazer, por exemplo, uma Assembleia Legislativa aqui na Paraíba que não é progressista, é conservadora em sua maioria, porém aprovou dois projetos importantíssimos, né, que vocês colocaram através da deputada Estela Bezerra, que tem tido um papel, um trabalho extremamente importante. Né? Através de Estela, a gente teve o Dia Estadual de Visibilidade à Cannabis Terapêutica, ou seja,
Isso mexe exatamente com o preconceito, isso derruba preconceitos, isso serve para poder normalizar uma coisa que precisa ser normal, né, na vida das pessoas, de quem precisa. E a outra, me parece, mais importante ainda, da força do movimento, é que Estela apresentou um projeto em 1920, depois virou lei. Esse projeto foi vetado pelo governo do Estado, né? Ou seja, foi vetado, e a Assembleia, aqui na Paraíba, derrubou o veto, uma maioria expressiva, né? E essa lei 11.972, ela, de certa forma, constrói caminhos para colocar a cannabis terapêutica numa política estadual de saúde, né? Como é que foi esse caminho, né, de organização, de mostrar a cara, de pressionar, de dialogar abertamente, né? E como é que se chegou a essa vitória? E eu acho que soma tudo, né? Soma autorização judicial, soma com a lei, soma com um dia de visibilidade. Eu acho que tem um movimento que ele vai se conformando, né, na Paraíba, e isso fortalece outros estados também, porque isso precisa ser espalhado, essa sensibilização precisa estar presente em vários outros estados. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas duas leis e sobre o processo de construção através da deputada Estela Bezerra. Isso, A Liga Canábica, ela tem uma característica que a distingue de boa parte das outras associações pelo Brasil. A Liga não é, em primeiro lugar, não é uma associação de pacientes apenas. A Liga congrega os pacientes, né, esses que precisam do uso terapêutico, e os que eu costumo chamar de impacientes, que são aqueles que não precisam, não têm nenhuma patologia, mas que se indignam com essa realidade que os pacientes vivem e se juntam a nós, né, para fazer um trabalho que é eminentemente político. A Liga, eu acredito que é a única associação no Brasil que tem esse caráter de incidência social, né? Inclusive de parceria com outros movimentos sociais. Até poderia dizer que a Liga é muito mais um movimento social do que uma associação propriamente dita, porque vai além, né, de tudo isso. E aqui na Paraíba, eu me lembro, né, você até falou aí uma frase que me remeteu ao primeiro momento, quando nós fizemos as nossas primeiras importações ilegais, e uma delas ficou retida. Até hoje a gente não teve mais acesso, ninguém sabe se foi na Polícia Federal, se foi na Anvisa. O fato é que não recebemos, eram no valor de R$13 mil, que as 16 famílias tinham importado, as 15 famílias, e nós procuramos a TV Cabo Branco na época para falar sobre isso, que era uma TV assim, de maior visibilidade na nossa cabeça naquele momento, né? E a fala foi no sentido de dizer: vocês têm certeza que querem dizer na TV aberta que estão dando maconha para os filhos de vocês? E essa frase, né, me deu um pouco porque para mim era tratar o meu filho. Não se passava pela minha cabeça. Eu já drogava tanto meu filho desde os 3 meses de idade que maconha para mim nem era droga, para mim era uma planta àquela altura do campeonato. Mas quando foi feita aquela pergunta a nós, eu tive um primeiro impacto do que viria pela frente, né? Do que estaríamos a enfrentar. E aí eu me lembro que eu disse para a pessoa lá, interlocutora, né, que era exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos dizer que nós estávamos precisando recorrer à cannabis, à maconha, para tratar os nossos filhos, os nossos parentes, porque aí já não eram mais crianças, já se juntavam outras pessoas com outras doenças. E aí, desde então, a gente seguiu, né, nesse percurso de interagir com a universidade, de interagir com faculdades particulares, escolas públicas, e começamos a procurar, né, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, e aí foi quando a deputada Estela nos acolheu com as nossas demandas, inicialmente com uma audiência pública na Assembleia, que foi para nós um marco, porque foi a primeira vez em que
a Liga Canábica e a Abrace, que participou também junto conosco, a gente teve voz, né, perante uma instância política real, né, e de poder real no nosso estado. Então, foi uma audiência muito frequentada, né, tinha muitas pessoas da sociedade civil, de outros movimentos, alguns deputados, e foi um marco, né. A partir daí, nós conseguimos aprovar na Assembleia o Dia Estadual de Visibilidade da Cannabis Terapêutica, que é, para nós, não só um dia, é o dia 7 de maio, que foi o dia em que nós fizemos, em 2016, um show de lançamento da Liga Canábica. Mas, para nós, é o mês inteiro de maio, em que nós fazemos eventos. Agora, com a pandemia, infelizmente, não pudemos fazer nenhum evento presencial como antes, mas fizemos uma série de lives, né? A ideia é levar informação de qualidade e confiável às pessoas. Então, é muito importante, e ainda é o único estado, o estado da Paraíba ainda é, no país, o único estado a ter um dia dedicado à terapêutica canábica. E aí a gente, né, aproveita para falar, né, o máximo que a gente pode sobre isso. Mas aí não parou aí, né? A gente continuou com trabalhos, com shows, né? Temos o apoio muito grande da classe artística no nosso estado. E a partir do conhecimento de um projeto que tinha sido aprovado no estado do Rio de Janeiro, né? Que era muito menor do que o que nós conseguimos aprovar aqui, né? Nós tivemos contato, né, com o deputado, foi Carlos Mink, que conseguiu aprovar lá no Rio. Conseguimos a lei, já tinha se tornado lei, começamos a estudar, e em parceria, né, a Liga Canábica, a Abrace, algumas pessoas também da sociedade civil, juntamente com a assessoria da deputada Estela, conseguimos construir esse texto, né, que se tornou o projeto de lei 1920, que começou a tramitar na Assembleia e que resultou, né, numa aprovação em primeiro momento por unanimidade do projeto, mas após o veto do governador, né, voltou à Assembleia, e aí nós tivemos um momento que, para mim, né, eu nasci na Paraíba, nasci em João Pessoa, e eu acho que foi um dos momentos mais emblemáticos do que o poder constituído quando a sociedade se move para pleitear um direito, né? A gente teve a escuta, né, dos deputados, a gente convocou, né, e eu gosto até de usar essa palavra porque foi isso que a gente fez mesmo, né? A gente chamou os deputados para um fórum para explicar do que se tratava, né, para explicar que o projeto era, de fato, constitucional, que todas as disposições lá, né, não impunham nenhuma obrigação ao governo, eram sugestões de políticas públicas, e que todas elas dependiam de autorização dos órgãos sanitários federais, porque a lei federal assim diz quando se trata de política de drogas no Brasil. Então, nós tivemos a presença, né, de boa parte dos parlamentares da nossa Assembleia nesse fórum virtual. Ficamos de 8 da noite até quase 11 horas, né, tirando dúvidas, esclarecendo. E, a partir de então, né, as adesões dos deputados na nossa Assembleia Legislativa foi muito intensa, sobretudo a partir dos relatos que nós conseguimos fazer chegar. Obtivemos respostas, mandávamos cartinhas, né, pelos WhatsApp, pelo e-mail, e nenhuma delas ficou sem resposta. Então, foi uma situação, né, de clamor popular, de clamor daquela parcela da sociedade paraibana que precisa de mais desses tratamentos com a cannabis, e que foi acolhida, né, pelos parlamentares naquela época, naquele dia, né, a ponto da gente ter aquela votação que, para mim, assim, foi extremamente expressiva, de 30 deputados votarem a favor, né, da lei pela derrubada do veto, né. Foram enviados
quase 2.000 e-mails, né, para os deputados, muitas pessoas de diversas cidades, né, no estado se mobilizaram. Tivemos o apoio do movimento Minha Jampa, que se juntou a nós, né, e fez um trabalho de mobilização intenso. E a gente viu, né, que quando, né, a sociedade civil se organiza e leva de fato a sua demanda, e interage e cobra, as coisas acontecem. E a resposta da Assembleia para nós foi muito importante nesse momento, sobretudo pelo momento político que o país passa, né? Nós conseguirmos seguir, né, com um projeto em nível estadual, que favorece pesquisas, que favorece o acolhimento dos pacientes, né? Mas num ambiente político muito difícil, mas a dor desses pacientes, ela conseguiu mobilizar esses 30 parlamentares a acolherem essa demanda e votarem para transformar o projeto em lei. Isso muito nos orgulha. E a Paraíba, mais uma vez, sai na frente, porque a gente tem um projeto semelhante no Rio e um no Distrito Federal, mas nenhum dos dois consegue ter uma amplitude, né, e uma profundidade como o projeto que foi aprovado na Paraíba. Né? Realmente, se tornar, se a gente conseguir transformar num marco legal que viabilize, né, a implementação daquelas políticas públicas, a gente vai ter a melhoria, né, indiscutível no acesso à informação, né, e aos tratamentos. Pois bem, e esse salto aí dessa coisa estadual, né, dessa situação estadual que foi construída, né, bem construída ao longo, persistentemente construída ao longo desses anos todos, e a situação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, né, indiscutivelmente, politicamente, é uma tramitação bem mais difícil, né, pelo número de parlamentares, evidentemente, pela distância, né? Ou seja, é importante me parece que os estados estivessem numa mesma mobilização parelha para poder discutir com seus parlamentares em cada estado, né? Em que pé anda esse projeto, que é de 2015, Isso. Parece, né? Ou seja, qual é a perspectiva de aprovação desse projeto que incluiria a cannabis para uso terapêutico na agenda de saúde pública do país? É um projeto que foi de autoria do deputado Fábio Miditieri, ainda em 2015, e que inicialmente ele previa apenas a venda de produtos derivados de cannabis no Brasil. Depois, né, quando começou a tramitação, os movimentos, né, decorrentes, advindos das associações, começaram uma interlocução com diversos deputados, e se conseguiu construir um projeto que fosse mais amplo e que permitisse o cultivo no Brasil. É a primeira coisa que as pessoas, né, questionam, mas para que plantar maconha no Brasil? Porque a gente não importa os insumos, não importa, né, a planta seca já, e faz apenas a medicação aqui, né? E a gente entende que a necessidade de cultivo no Brasil, ela existe, é real, por 3 motivos básicos, né? Pela questão econômica, né? A gente deixar de transferir volumes imensos de recursos para fora do país, quando a gente pode ter essa produção no território nacional. Como eu já disse, a gente tem clima e terra, né, extremamente favoráveis a isso. Pela questão interna, né, do consequente barateamento desses tratamentos, e pela permissão de que grupos de pacientes se reúnam em associações e possam fazer esse cultivo sem finalidade lucrativa, né, com a segurança que as 35 associações já fazem no país, e acolhem e acompanham e conseguem tratar, né,
Se a gente for estimar, acho que hoje mais de 30 mil pacientes são acolhidos e acompanhados nas associações. Então, quando a gente consegue, né, transformar esse projeto num projeto mais amplo, que permite o cultivo no Brasil, inclusive com pesquisa, né, com uma gama de uso industrial, cultivo para fins industriais, né, uma variedade de cultivos que seriam permitidos no Brasil, sobretudo para fins medicinais, de pesquisa e industriais. Então, esse projeto começou a sofrer ataques de todos os lados, porque se diz que se está utilizando esse discurso terapêutico, medicinal, para legalizar a maconha no Brasil. Essa é a principal dificuldade que o projeto enfrenta e que é baseada, sobretudo, na falta de informação acerca, em primeiro lugar, do texto do projeto. Porque quem lê o PL 399 vai entender que as exigências, né, de autorizações e de controle da produção, desde da semente até o óleo que chega ao paciente, elas são completamente amarradas, né? Não há como você plantar para o tráfico, né? Isso aí já é feito no nosso país de forma, né, do conhecimento de todos né, e já acontece. Então, o que a gente quer é que isso possa ser feito de forma legal, porque precisa desse uso terapêutico. E aí o projeto teve foi constituída uma comissão especial na Câmara para tratar. Foram feitas 6 audiências públicas com a participação da sociedade civil, e aí se ouviu diversos pacientes, associações, né, o ano passado. E, finalmente, o deputado Luciano Dutti, que é o relator, ele fez, né, o relatório contemplando, inclusive, as farmácias vivas, farmácias de manipulação, associações, o cultivo do cânhamo para fins industriais. Só que em todos os aspectos, como eu falei, levando em consideração a segurança, tanto a segurança na extração dos medicamentos, dos remédios, como na segurança do controle, né, desses cultivos. E aí, na última terça-feira, semana passada, esse projeto foi à votação na comissão e conseguimos aprovar por um voto de diferença apenas, né, deu um empate, e o voto de Minerva foi o voto do relator. E agora o projeto deveria seguir para o Senado, mas os parlamentares da oposição, né, que são da oposição ao projeto, que são os parlamentares da base do governo federal, né, do governo Bolsonaro, vão apresentar um recurso para que o projeto permaneça na Câmara e seja levado para votação no plenário da Câmara. É, assim, de grande preocupação para os pacientes, porque nessa conjuntura política conservadora e muito baseada, né, em fake news, né, em não se escutar de fato, como aconteceu na Paraíba, o que a população precisa, né, no âmbito federal, isso realmente é bastante difícil. Os pacientes temem por uma desconfiguração do projeto, porque quando ele volta para ser votado na Câmara, ele pode sofrer modificações através de outros substitutivos que podem desconfigurá-lo completamente e inviabilizar o cultivo, que é o que interessa aos pacientes pelo barateamento nesse acesso. E agora estamos nesse aguardo, né, esperando pelo recurso, para iniciarmos também uma mobilização, né, de todas as associações no Brasil inteiro, junto aos parlamentares no âmbito federal, para que a gente consiga se fazer ouvir, né, para que nos escutem, porque a fala predominante é: nós sabemos, né, os parlamentares, né, os deputados federais costumam dizer nas suas falas, sobretudo os que são da base do governo, nós sabemos que vocês precisam do medicamento de cannabis. E nós garantimos que isso não vai faltar. Não precisa plantar cannabis no Brasil e não vai faltar. Acontece que desde 2014 que nos falta. Desde 2014 que os pacientes são presos por estarem lutando pela sua saúde, a saúde dos seus filhos, né? Desde 2014 que nós não temos médicos, que nós não temos assistência nenhuma, cada um por si. As associações é que estão fazendo o trabalho
que o governo deveria fazer, né? Tanto os governos estaduais como o governo federal, a Anvisa, o Ministério da Saúde. Então, assim, a luta dos pacientes só cresce, né? Tanto é que a gente até criou uma hashtag que todas as associações estão publicando nas suas redes sociais, que é PL 399, sim, a luta continua, porque é uma luta que só cresce, né, e que diante dessa proliferação de notícias falsas, né, de muito pouca base científica, a gente sente muita necessidade de dizer, né, o que os pacientes precisam e de construir juntos, né? Tem uma frase que eu costumo repetir nas minhas falas, que eu acho que no Brasil a população é muito acostumada a receber dos governos, né, sempre de cima para baixo as políticas públicas. E eu costumo dizer dentro do movimento que a gente precisa entender que nessa construção é preciso que seja nada para nós sem nós. Que a gente participe dessa construção, que a gente se faça ouvir, porque uma coisa é um parlamentar que às vezes nunca precisou de nenhum medicamento do SUS chegar e dizer que vai assegurar o fornecimento de cannabis pelo SUS, quando às vezes topiramato, que era um anticonvulsivante que o meu filho tomava, que uma caixa custa R$ 68, eu ia buscar e não tinha na farmácia do SUS, né? Muitas vezes a gente chega, né, e com esse SUS ainda mais sucateado do que era em 2014. Eu estou falando da minha experiência em 2014. A gente teve, né, uma perda, né, em termos financeiros de investimentos no SUS ainda, né, muito grande, sobretudo no último final, depois do impeachment de Dilma e no governo atual. Então, é um SUS sucateado que mal consegue fornecer o que se tem hoje nas listas do SUS e se propondo a fornecer cannabis ao preço de R$ 2.500, 30 ml de um medicamento, que eu posso retirar de uma planta, né? Então, assim, é muito preocupante a situação atual, e também por uma característica da terapêutica canábica, que é a particularidade do sistema endocannabinoide. Aquele medicamento que é ofertado na farmácia, né, o canabidiol, por exemplo, como eu disse, ele não serve para o meu filho. O meu filho precisa de um óleo que eu produzo em casa, que é um óleo artesanal, de uma planta, né, de uma outra variedade, que existem centenas de variedades de cannabis, de uma outra variedade que ajuda a regular o sistema endocannabinoide dele. A gente tem um paciente aqui que faleceu o ano passado porque ficou com medo de continuar o cultivo dele. Ele tinha uma patologia grave, uma doença autoimune, e ele melhorava fazendo suco verde com a planta. Ele tomava o suco verde da planta que ele fazia em casa, que ele plantava em casa. E ele conseguiu passar de uma condição de quase vegetando numa cama a andar de bicicleta. Esse paciente faleceu o ano passado porque ficou sem acesso, porque ele ficou com medo de uma denúncia e ele acabar sendo preso. Essa é a realidade dos pacientes no Brasil. Então, dizer que estão usando da sua doença, né, para legalizar a maconha no Brasil é fazer ouvidos moucos à necessidade da população. E a luta da Liga Canábica é essa que nós conseguimos aqui, né, no âmbito estadual, conquistar e vencer. A gente pretende levá-la para o Congresso Nacional, na luta agora pela aprovação do PL 399, que ainda não é o que nós precisamos, mas pelo menos retira as associações da ilegalidade, né, que é a realidade atual. Maravilha, maravilha. Eu estou aqui, nós chegamos ao final, porque até já ultrapassamos o tempo da nossa conversa, mas eu queria agradecer muito. Eu conversei aqui com Sheila Guedes, ela é coordenadora da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, né, que atualmente congrega 35 associações brasileiras. É também coordenadora da Liga Canábica na Paraíba, é paciente e também mãe de usuário, né, da cannabis, e é mestre em Direito, né? Eu quero dizer que a tua coragem, que é a coragem do movimento, né? De centenas e centenas e centenas de
de famílias que se unem em busca de viver melhor, né? Viver bem, né? Isso. Né? Qualidade de vida. Qualidade de vida que quando o Estado, o aparelho estatal, né, nega isso, sem colocar nada em seu lugar, sem proteger a vida das pessoas, a saúde das pessoas, o bem-estar, ele está fazendo um papel extremamente reativo. Tá? O Estado não tem direito a fazer isso. Né? Se nós formos interpretar a Constituição, você vai chegar claramente a essa. Acontece que nós vivemos tempos sombrios, né? Sempre, tudo isso que se busca um avanço topa-se com uma criminalização, né? E se essa criminalização vencesse, a história da terapêutica do mundo, a alopática que eu estou dizendo, jamais você teria tantos medicamentos disponíveis, porque a maioria, ou uma grande parte, né, advém de substâncias que, quando usadas a partir de uma certa dose, promoverão naturalmente, né, sintomas que estariam enquadrados como psicoativos, alteração de comportamento. Enfim, dito isso, eu quero agradecer muito, Sheila, pela sua entrevista. Eu acho que quem nos veio ouvir e ver você aqui nessa conversa, né, haverá de se incorporar também nesse movimento todo para que o Brasil traga luz, né, ao invés de trevas, né? Pessoas, né? Exatamente. Eu agradeço demais, querida. Boa noite para você, né? E deixo aqui para você uma última fala, dirigida, sem dúvida nenhuma, ao Brasil, né? Sua fala precisa falar ao Brasil. Sim, a gente que agradece meus pacientes nesses espaços, né, de fala dessa realidade que, como você disse, é tão criminalizada, né, tão vítima de preconceito. E o que os pacientes buscam é qualidade de vida. No Brasil inteiro, né, são pessoas que sofrem e sofrem muito com doenças graves, incapacitantes. E quando se fala em não permitir o cultivo da cannabis no Brasil para proteger as famílias brasileiras, eu me questiono de que famílias estão falando, né? Porque nós também somos as famílias brasileiras e são centenas de milhares de pessoas pelo Brasil afora que sofrem com doenças que poderiam ser tratadas com cannabis. Então, a gente agradece demais o espaço, a FACT, né, que é a Federação das Associações, que está de braços abertos e disponível, a Liga Canábica, aqui no nosso estado da Paraíba, que tem feito história, e a gente agradece muito o seu convite, é uma alegria ter podido estar aqui com você, e boa noite a todos os que nos assistiram. Muito obrigada, estamos juntos. Sigamos juntos. Muito obrigado, Sheila Geres. Na próxima quinta-feira a gente volta aqui com outra conversa, né? Com certeza que interessa as pessoas pelo Brasil afora. Muito boa noite, um forte abraço. Muito obrigado, Sheila. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.